E é a sociedade agora do bem-estar. A gente tem que viver um bem-estar o tempo todo, e isso é humanamente impossível. E muitas vezes, quando a pessoa liga para o CVV, às vezes ela vai falar sobre um problema que parece pequeno, às vezes chorando, né? Mas aquilo ali é só a gota d'água de um copo de emoções que está ali cheio durante muito tempo. Às vezes quebrar essa barreira de conseguir falar sobre aquele problema ou sobre aquela tristeza. Olá, pessoal! Hoje estamos aqui no nosso podcast Comunicar para falar sobre um assunto muito importante. Meu nome é Cadine Novaski e o nosso tema de hoje é sobre o Setembro Amarelo, uma campanha que acontece todo mês de setembro com o intuito de conscientizar as pessoas sobre a prevenção do suicídio. E a gente sabe que uma das principais causas que levam uma pessoa a pensar sobre isso ou a cometer esse ato é a depressão. Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto com muito carinho, muita clareza, e para isso estou aqui com a psicóloga e psicanalista Kéturi Correia e o porta-voz do Centro de Valorização à Vida, Carlos Eduardo de Oliveira. Antes de eu pedir para eles se apresentarem, eu gostaria de agradecê-los, em primeiro lugar, por terem aceitado o convite e por estarem aqui conosco nesse momento, esclarecendo com vocês esse assunto e levando a campanha em frente. Pessoal, fica à vontade, tá? Muito obrigada por estarem aqui. Vou pedir para vocês se apresentarem, né, um pouquinho do currículo de vocês, da profissão, do ramo. Primeiro as damas, não é, Carlos? Então vamos lá, Kéturi, pode falar um pouquinho sobre você pra gente? Então, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, falar desse tema tão importante, tão necessário, né? A prevenção ao suicídio é um tema caro para nós, porque, né, da saúde mental, mas acho que para nós enquanto comunidade, de um modo geral mesmo, né? Sociedade. E isso para nós, como a gente está falando aqui num espaço que é fechado, mas que a gente pode levar para outras pessoas ouvirem, isso também é muito importante. Então, para mim é muito valoroso também. Então, como você já disse, eu sou psicóloga, psicanalista. Sou psicóloga de formação, né, há 10 anos, e eu costumo dizer que a minha formação, na verdade, é a psicanálise, porque é uma formação permanente, né, é a formação que eu dou continuidade, e é com isso que eu atuo em consultório. Então, eu atuei também como psicóloga em outros espaços, já atuei em hospitais, já atuei no TJMT, fui parte da equipe multidisciplinar do TJMT, mas o trabalho que eu tenho, que é mais denso, que é o que eu costumo me dedicar mais extensamente, é no consultório, há 10 anos também. Então, através da psicanálise, eu escuto pessoas. Certo. Então, é basicamente isso, Certo. meu trabalho. Carlos, por favor. Bom, primeiro agradecer, né, em nome do CVV Cuiabá, né, a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre o trabalho do CVV. Eu sou voluntário já há 10 anos, né, e atuo aqui no CVV Cuiabá em várias funções, mas hoje, né, uma delas é porta-voz e levar a mensagem nossa, explicar para as pessoas o que é o nosso serviço, né, onde as pessoas podem buscar informações sobre prevenção de suicídio, né, e sobre cuidados, né, com a saúde mental. A gente já tem ali, né, as nossas informações dos sites, então é um pouquinho da nossa tarefa levar, né, para as pessoas essas informações que salvam vidas, né, onde elas podem buscar ajuda, principalmente, acho que é a mais importante. E a gente fica à disposição para conversar um pouquinho aqui com vocês. Certo. Bom, pessoal, vamos começar essa primeira parte falando um pouquinho exatamente sobre a depressão. A gente sabe que hoje tem bastante informação, a gente tem acesso à internet, né? O nosso acesso informativo é muito maior hoje em dia, né? Porém, me corrija se eu estiver errada, tá? Me corrijam. Mas eu percebo que às vezes tem um pouquinho de preconceito ainda, né? Sobre esse assunto. Falar que sobre depressão é sinônimo de fraqueza. Falar que está triste é sinônimo de que você foi um fracasso. E as pessoas têm dificuldade de falar sobre isso. Então eu vou direcionar um pouquinho minha pergunta para você, Kéturi, mas Carlos, sinta-se à vontade, tá? Para complementar e participar dessa parte com a gente também. Sobre a depressão. O que exatamente ela é e como que a gente pode enxergar esse assunto de uma forma mais clara e com mais acolhimento? Como psicanalista, eu não posso deixar de dizer que a gente não pode generalizar qualquer situação. Certo. É claro que tem alguns elementos que a gente tem ali, que a gente consegue se nortear, entender mais ou menos o que é que está acontecendo com a pessoa e ter algum norte, entender mais ou menos, peraí, isso está passando com aquele indivíduo. Então, eu costumo dizer que é tudo no caso a caso. Né? A depressão, eu acho que são importantes os diagnósticos, os sintomas, é muito importante para a gente ter uma notícia do que está, né, acontecendo, mas
a depressão em si, ela é multifatorial. Ela não é algo que a gente consegue especificar exatamente, quantificar exatamente o que cada sujeito está vivendo. Mas, vamos pensar assim, via de regra, é uma coisa de um sentimento profundo de tristeza, uma coisa é ótima, né? É um quadro de profunda tristeza, é um quadro de, muitas vezes, de prostração, é um quadro onde a pessoa já não tem, eu costumo dizer assim, que a gente consegue pensar um pouco na diferença entre tristeza e depressão, porque tristeza eu acho que é uma notícia que somos humanos, né? Sim. É um sentimento que todos temos, devemos ter, porque senão também a gente não consegue contemplar as alegrias, a felicidade. Então a tristeza, ela é aquilo que passa, né, pela vida, mas ela passa, né, num determinado momento, você consegue já administrar aquilo de uma forma ok, mais natural. Agora, uma tristeza que é profunda, constante, que te prostra, te priva das suas atividades cotidianas, isso é preocupante, isso já é um sinal de depressão. Claro que é no caso a caso que isso vai ser observado, né? Sim. Então, é a partir daquilo que o indivíduo manifesta. Tem pessoas que têm um perfil mais melancólico, tem pessoas que têm um perfil mais agitado, mas tem pessoas que mesmo na agitação estão depressivas, e é importante olhar para isso. Então, a depressão, ela é muito minuciosa de se observar, mas tem os sintomas ali que são mais gerais, né, que a gente pode ter ali como algo que, enfim, direcione para um diagnóstico. Mas no mais, assim, eu acho que a gente pode caminhar por essa linha, sabe? Eu costumo dizer assim, tudo aquilo que você tá observando, que você já costuma fazer. Você tem um padrão de vida, você tem uma forma de viver, uma forma de se relacionar, né? Um padrão de se relacionar, melhor dizendo. Então, tudo aquilo que foge ao que você já tem ali de mais natural, é importante observar. Agora, aconteceu, é passageiro, foi um momento específico? Não foi, tem algo que não estou sabendo identificar e está se intensificando, pode ser depressão. Entendi. É uma tristeza profunda que permanece, seria isso, mais ou menos? Talvez que permanece, mas que não, que te tira de uma questão assim de identidade, sabe? As pessoas não, se você não se reconhece, a pessoa não se reconhece. A pessoa não te reconhece, as pessoas não te reconhecem também. Porque se tem bastante dificuldade, né, falando em tristeza passageira, de diferenciar isso, né? Porque afinal de contas a gente não tem como ser feliz o tempo todo. A gente tem momentos de tristeza, né, momentos de alegria, momentos de raiva, momentos de ansiedade. Só que diferenciar essa tristeza que vai passar de uma depressão, às vezes aí que é o ponto, né? Que na verdade nem sempre a gente consegue diferenciar isso e é difícil, né? Principalmente pra quem tá passando por isso. Uma tristeza vai passar. Não, mas vai passar. Não, mas e não passa, né? E não passa. Então, talvez, assim, até vou te perguntar, talvez seja difícil de responder, mas quais sinais uma pessoa próxima de alguém que está com um sinal de depressão, quais sinais ela pode perceber? Talvez seja depressão, como que eu posso ajudar? Eu acho que a gente pode pensar assim, pelo grau de proximidade de intimidade. Vamos pensar assim, talvez todos nós já tenhamos tido alguém próximo ou notícia de alguém próximo a quem está próximo que teve uma depressão, sim. né? Infelizmente, são dados bem reais, assim. E vamos pensar assim, em alguém que você conhece muito, tem uma intimidade, eu acho que a gente pode pegar nessa coisa do reconhecimento. Você não reconhece mais a pessoa na forma de se relacionar, na forma de se comportar. Então, se é uma pessoa que normalmente é comunicativa, é mais alegre, a pessoa fica mais introspectiva, não quer trabalhar, às vezes não toma banho, né? Então, depende muito do caso e das condições de cada um. Mas eu penso que por essa via do reconhecimento, você não reconhece mais a identidade da pessoa ali. Como se ela tivesse mudado de personalidade. É como se ela tivesse se perdido na própria personalidade também, talvez, né? Na própria identidade. Ela não sabe mais onde é que ela vai se agarrar da identidade. E por isso aí, né, que você fala também, né? Como se ela tivesse mudado a personalidade dela. Isso é algo bem comum, assim. Porque as pessoas, elas, além de não se reconhecerem, elas não são reconhecidas. E aí o depressivo, ele fica meio perdido nisso mesmo, assim. Entendi. Carlos, sobre o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, né, a sigla mais conhecida é o CVV, conta um pouquinho pra gente sobre o trabalho de vocês, como que funciona, como que é esse apoio, essa ajuda que é oferecida. Perfeito. O CVV, o Centro de Valorização da Vida, né, existe desde 1962, começou lá em São Paulo, né, no dia 1º de março de 62, e é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, sem vínculos religiosos, ou com iniciativa privada ou pública, sem vínculos políticos, e que presta um serviço de apoio emocional para as pessoas que precisam,
conversar, às vezes no momento de uma crise, eventualmente uma crise suicida, né? Ou precisam conversar porque estão se sentindo às vezes deprimidas ou com ansiedade, uma crise de pânico, ou simplesmente querem expressar seus sentimentos. E os voluntários no telefone 188, que é um telefone gratuito, sigiloso, né, anônimo, a pessoa não precisa se identificar, aquela conversa fica entre ela e o voluntário, isso facilita, né, para que ela fale sobre as questões que são importantes para ela. E o telefone 188 fica disponível 24 horas por dia, todos os dias do ano, para que as pessoas tenham esse espaço para falar sobre aquilo que precisam falar, né? Seja numa emergência, quando não tem alguém ali para conversar, né? Seja para eventualmente desabafar. Tem muitas pessoas que usam o serviço, às vezes, todos os dias, porque precisam desse espaço para conversar e nem sempre estão, né, perto de alguém que queira conversar ou possa conversar ali naquele momento. Além do telefone 188, a gente atende pelo chat, pelo e-mail, né, em alguns locais presencialmente, no nosso site, né, cvv.org.br, tem todos os nossos canais de apoio emocional. E esse trabalho é feito justamente para que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas para lidar com os seus problemas. Eu estava ouvindo a doutora falando sobre a depressão, né? As pessoas têm uma das coisas que a gente tenta desmistificar na campanha do Setembro Amarelo é que as pessoas possam buscar ajuda da mesma forma que a gente busca ajuda quando a gente tem um problema de saúde no coração, né? A gente vai no cardiologista. Quando a gente tem um problema nos ossos, né? Vamos lá no ortopedista. E as pessoas têm muita resistência de procurar os profissionais da área de saúde mental, médicos, psicólogos, né? Psicoterapeutas, quando estão percebendo que, enfim, estão sofrendo, estão em sofrimento emocional, e há caminhos para se buscar ajuda. Então, a outra face do nosso trabalho é oferecer informações para a sociedade através dos nossos, né, dos dois sites, o cvv.org e o setembroamarelo.org.br, para que as pessoas saibam como lidar com a questão do suicídio, mas também onde buscar ajuda sempre que estão em sofrimento. Então, são as duas vertentes, né, levar informação confiável para a sociedade. No site nosso a gente tem cartilhas, né? Tem uma cartilha lá que chama Falando Abertamente sobre Suicídio, que é muito importante ela ser disseminada, porque ele tem informações rápidas para as pessoas saberem como lidar com a situação, e ao mesmo tempo a gente tem os canais de apoio emocional para que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas, né, para lidar com as suas questões emocionais. Certo, então é sigiloso, isso é importante falar, porque às vezes a pessoa não liga ou não tem muito conhecimento, né, sobre o trabalho do CVV, não existe um cadastro que se faz, não vão pegar telefone, nem e-mail, nem nome, nem nada disso. Nada. Né? Isso facilita para que a pessoa possa falar sobre o que ela quiser conversar. Às vezes ela tem vergonha de falar com as pessoas que estão próximas, e esse sigilo garante o espaço seguro para que ela desabafe, né? Às vezes aquela pressão interna que ela sente, às vezes, né, sentimentos que são acumulados durante uma vida inteira. E ela ali tem um espaço para primeiro desabafar, falar de forma segura, né, sobre as questões que a incomodam, e no segundo momento ela poder repensar caminhos, eventualmente se ela busca um serviço diferente do nosso serviço no CVV, a gente informa ali, né, a gente tem no nosso site uma lista de serviços onde ela possa buscar ajuda, né, dependendo do que ela pretende, e encontrar outros caminhos que não o suicídio para lidar com a sua dor. Certo. Um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, Carlos. Fala pra gente qual que é o tema da campanha esse ano e também como que o CVV atua nessa campanha, qual que é a importância, o impacto do Setembro Amarelo, desde quando que ele existe? Perfeito. O Setembro Amarelo começou em 2015, junto com outras entidades preocupadas com o tema do suicídio, né, com os índices que ano a ano, infelizmente, continuam a aumentar. E o Setembro Amarelo, uma campanha para conscientização sobre a prevenção do suicídio, agora também sobre a automutilação, né? Também. E, sim, uma lei recente, agora desse mês, criou o dia 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, o dia 17, o Dia de Prevenção da Automutilação. São temas correlatos, né? E o Setembro Amarelo tem esse intuito de levar essas informações, de buscar encaminhar para as pessoas informações confiáveis sobre prevenção do suicídio. Desde 2015, a campanha vem crescendo, e hoje o CVV procura nesse mês, né, a gente já percebe que a sociedade já fala mais sobre o assunto. A gente tem um lema, né, desde o início da campanha, que era falar é a melhor opção. Sim. Falar sobre os seus sentimentos, mas também falar sobre o assunto de forma responsável, né, como a gente está fazendo aqui. A doutora é uma especialista na área de saúde mental, o CVV com as informações, né, que foram construídas ao longo de 60 anos de trabalho junto com consultores da área, e levar
tudo isso para a sociedade, e hoje o CVV se concentra muito no mês de setembro em aumentar o número de voluntários para atender. Voluntários que fazem plantão às vezes uma vez por semana, vão fazer 2 vezes, porque a gente entende que a sociedade já está caminhando, já está falando disso, já é uma data, né, que todo ano a gente lembra dela, como os outros meses sobre prevenção de outras condições. E isso faz com que a gente possa agora, lógico, continuamos fazendo palestras, continuamos fazendo rodas de conversa, levando cursos, mas aumentar o número de voluntários é uma prioridade, aumentar a disponibilidade dos voluntários é uma prioridade, porque a busca é intensa. Entendi. E para quem quiser se voluntariar, como que faz? Toda pessoa que quiser ser voluntária do CVV, ela pode se inscrever no nosso site, tem lá uma aba Seja Voluntário, ela faz a inscrição, os cursos são às vezes presenciais, às vezes virtuais, mas o ano inteiro a gente tem cursos. Ela precisa ser maior de 18 anos, por uma questão legal, e fazer o curso. O curso dura 12 semanas, uma vez por semana, onde ele vai ser apresentado a nossa filosofia, vai fazer os treinamentos para tentar assimilar o modo como a gente atende as pessoas, né? E a pessoa é um processo seletivo, então a pessoa sendo aprovada, ela passa a integrar o nosso corpo de voluntários e atender, né, a toda a sociedade. Perfeito, Carlos. Vamos falar um pouquinho sobre hábitos mentais saudáveis. Porque, afinal de contas, a gente está falando sobre depressão, sobre tristeza, né? Sobre prevenção disso tudo para a gente se manter bem. O que ajuda a gente no dia a dia? Algumas dicas, assim. Porque nessa correria, a gente corre tanto, né? E a autocobrança é tanto perfeccionismo, tudo tem que estar perfeito, eu tenho que fazer tudo para ontem. Alguns hábitos que fazem a gente se acalmar e manter o equilíbrio. Então, primeiro, eu acho que é muito importante que a pessoa se escute. Né? À medida que ela vai sabendo sobre si, e é um paradoxo porque a gente começa a perceber que à medida que a gente se escuta, a gente vai se desconhecendo também, isso é importante. Sim. Mas à medida que a gente vai se desconhecendo e também vai se descobrindo nos mais diversos sentidos da palavra, a gente vai conseguindo encontrar sentido para as coisas, né? Então, é muito importante que a pessoa se escute, saiba do que é importante para si, do que é coerente consigo, né? Porque o que a gente está vivendo hoje? Uma sociedade que demanda muitas coisas, demanda um nível de excelência em diversas modalidades Sim, exatamente. de tudo que a gente for fazer, então você tem que ser... Uma competição imensa, né? Enorme, né? E é a sociedade agora do bem-estar. A gente tem que viver um bem-estar o tempo todo, e isso é humanamente impossível, né? Então, o que é importante? Você se reconhecer dentro daquilo que é caro para você, que tem valor para você, que faz sentido para sua jornada, para sua trajetória, e ir encontrando meios de se colocar nessas condições. Mas a gente sabe que, via de regra, tem ali o cuidado com a saúde mental, o cuidado com o corpo, né? É muito importante. Agora, quais atividades específicas? É importante que cada um consiga se conhecer e ir descobrindo, porque senão fica uma coisa de uma obrigação de todo mundo ter que participar de determinados hábitos e padrões que vai ficar muito engessado para todo mundo. Não é uma regra. Não é uma regra. O que eu gosto, você pode não gostar. Por favor, né? Que gostemos de coisas diferentes, e diversificadas, para a gente poder, enfim, ter uma pluralidade de coisas e, enfim, poder aproveitar a vida de diversas maneiras, né? Mas o cuidado, isso tem sido cada vez mais massificado, assim, o cuidado com o corpo, no sentido não estético, claro que às vezes o estético entra, porque faz parte de um bem-estar, né? Emocional, autoestima. Desde que faça coerência, né, com o que a pessoa entende de valor para ela. Agora, o bem-estar ali do corpo físico, de você estar trabalhando para que você tenha longevidade, para que você tenha condições de se manter autônomo, né, para você poder andar sozinho na sua trajetória, enfim, há quantos anos você tiver e que isso seja o mais saudável possível, né? Claro que isso é sempre muito importante. Então, eu tenho visto, é claro que tem os exageros, né, de cada lado, sim. mas eu tenho visto também algumas pessoas bacanas, assim, que têm surgido no caminho, colocando isso, assim, faça exercício físico, vá, cuide, né, faça terapia, ou faça análise, ou faça um hobby, que seja, né, sei lá, pratique sua espiritualidade, se isso faz coerência com você, mas desde que você entenda que isso faz sentido, porque senão
Fazer por fazer. Fazer por fazer. Fazer porque só me falaram pra fazer. Pra dar um tiquezinho ali, ó. Hoje em dia tem muito disso, né? A pessoa publica uma história, hoje eu fiz tal coisa. Tá ticado, mas e aí? E pra você, tá fazendo sentido? Exatamente isso que eu ia falar, né? Você acabou puxando o gancho sobre a nossa exposição, né? É quase excessiva nas redes sociais, né? A gente tem uma exposição muitas vezes para trabalho, outras vezes para mostrar mesmo a vida pessoal, porque gosta de compartilhar, mas isso em algum momento pode acabar gerando a tal da comparação, né? Me comparo com tal pessoa, me comparo com outra e a vida de todo mundo ali tá sempre perfeita, né? Se mostra uma beleza o tempo inteiro, né? Como se muitas pessoas não tivessem problemas, né? O que a gente poderia analisar sobre isso, para ter cuidado, né? Que tipo de cuidado a gente pode ter sobre essa visão, que muitas vezes é distorcida, de uma felicidade eterna, que se mostra e que não é, né? Como que a gente pode tomar cuidado com isso nas redes sociais, principalmente adolescentes, né? Porque essa coisa da comparação, ela acaba sendo inevitável, porque é o que você consome, né? E hoje em dia, voltando ali naquele assunto da sociedade do bem-estar, a gente hoje tem um recurso que eu acho que ele é bem complicado, inclusive, que é dos reels, dos shorts, né? Que chamam, você passa e aquilo que não te agrada, você passa muito rápido, que fixou, você fica ali alguns segundos, deve ter alguma média, eu não sei se tem alguma pesquisa, deve ter alguma pesquisa de uma média que as pessoas ficam ali, mesmo que goste de um tema, mas não é mais algo que a gente contempla por muito tempo. Então, a gente fica buscando o bem-estar o tempo todo. E, claro, eu costumo dizer assim, que a gente tem o nosso algoritmo interno, né? E que aquilo que está ali esboçado de alguma maneira, que você está buscando, também faz parte, de alguma maneira inconsciente, do seu algoritmo interno. Porque você está buscando por aquilo. Então, é uma forma visual da gente entender o que a gente está buscando. Agora, quando aquilo começa a causar um mal-estar, observa. Tome cuidado, né? Porque quando você compara, quando você olha a vida do outro, quando você faz, e aquilo tá te gerando mal-estar, no sentido assim, de não tá conseguindo alcançar, no sentido, enfim, qualquer sentimento que esteja gerando, mas que tá gerando mal-estar, enfim, olhe para isso, né? Se escute, cuide, porque pode te colocar numa condição de se prejudicar. E até irreal, né? Sim. Até irreal, porque a minha vida não é boa porque a do outro é melhor. Sim. Irreal. Será que, né? Sim. Será que a vida dele é tão boa assim? Ou será que a minha não é boa? Exato. Não é? Exato. Eu costumo dizer que o ideal é sempre importante. O ideal, a gente sempre tem o ideal, né? É um norte ali. O ideal tá ali, mas se você chegar próximo, você vai criar um outro ideal. Então, não é algo para você ter ali como uma referência única, né? Enfim, a vida do outro e tudo. Porque senão pode, de fato, adoecer. Vamos falar um pouquinho sobre escuta ativa. Que o Setembro Amarelo ele traz muito isso, né? Essa coisa de ouvir aquela pessoa e ser ouvido. Inclusive, né, nesse próprio tema da correria, das redes sociais, às vezes a gente tá lá tentando conversar, não é? Tá lá tentando conversar, a gente vê nas mesas de restaurante, a gente vê famílias, cada um com seu celular, né? Uma reunião de amigos, cada um com seu celular, e aquela coisa de conversar ao vivo e pessoalmente, acaba que hoje é um pouquinho mais difícil da gente prestar atenção no outro, pela quantidade de informação que chega até nós, e a gente fica assim, né? Um pouco elétrico. Então, conta pra gente o que seria essa escuta ativa, Kéturi e Carlos. Principalmente dentro do CVV isso acontece, né? O que é uma escuta ativa? Quer começar? Eu prefiro que você comece. Então, vamos lá. Na verdade, você me perguntou antes o tema da campanha, eu divaguei e não falei. Exatamente, pode ficar à vontade. E acho que é a propósito da pergunta, né? Sim. O tema da campanha esse ano é conversar pode salvar vidas. E o foco no diálogo, na conversa, é porque muitas pessoas às vezes sofrem em silêncio. E a gente compreende que falar, pela experiência, né, de todo o tempo que o CVV existe, que falar é fundamental para a gente aliviar as nossas dores, né, aliviar essa pressão interna e poder pensar, repensar, encontrar outros caminhos. Quando a pessoa liga para o CVV, ela vai encontrar um voluntário que está ali com atenção respeitosa e interesse genuíno. Né? Sem julgamentos, né? Sem julgamentos, né? Com aceitação, com compreensão, com respeito, confiando que a pessoa tem capacidade para se reorganizar. E a gente, na verdade, facilita que a pessoa se ouça, né? Como a Kéturi falou, o voluntário vai servir ali em muitos momentos como um espelho para outra pessoa. Lógico, oferecendo a compreensão daquilo que ela expressa. A pessoa, quando ela expressa algo para nós é muito valioso. A gente tem um preceito no nosso trabalho que diz que durante todo esse tempo que o trabalho existiu, foram milhares de voluntários, milhões de ligações, só que se o CVV tiver ajudado uma única pessoa a se salvar,
A gente nem acredita que a gente vai salvar alguém, mas a pessoa tem a capacidade de ali, com o apoio de alguém, ela se salvar, todo o trabalho vai ter se justificado, porque toda vida tem valor. E essa escuta empática facilita que a pessoa possa se reencontrar e reencontrar caminhos. Às vezes é muito difícil, né? O suicídio, por exemplo, na população LGBT+, ele é maior porque é uma população que enfrenta muito preconceito, às vezes desde muito cedo. E adoecem, não por quem são, porque quem são, enfim, são elas, está tudo bem. Mas adoecem pelo preconceito, pela falta de aceitação, pela falta de respeito com quem são. E o CVV tenta oferecer justamente isso: respeito, aceitação, compreensão e uma escuta realmente interessada, né? Quando a gente às vezes está conversando com alguém, a pessoa mexendo no celular, a gente não se sente escutado de verdade, né? Ou quando a gente fala para a pessoa, eu estou passando por um problema assim, ela fala assim, já passei por algo muito pior, e começa a contar o seu problema. Quer dizer, há um desencontro ali, não há uma valorização daquilo que a pessoa quer expressar. E muitas vezes, quando a pessoa liga para o CVV, às vezes ela vai falar sobre um problema que parece pequeno, às vezes chorando, né? Mas aquilo ali é só a gota d'água de um copo de emoções que está ali cheio durante muito tempo. Então a pessoa quebrou a unha e liga desesperada. Não é a unha, é uma história de vida que só ela pode contar para nós, e a gente valoriza muito isso. E isso faz toda a diferença. A gente acredita que ajuda as pessoas, né, a primeiro encontrar alívio e depois poder se reorganizar, né, com essa escuta empática. Certo. Gostaria de complementar, Catherine? No meu trabalho, acho que tem algumas diferenças, né? A escuta, ela não é empática, mas ela tem uma coisa assim, o respeito, ele precisa existir, né? Se eu não tiver respeito pela pessoa que ela está ali na minha frente, né? E que ela vai compartilhar a história dela comigo, eu não posso oferecer meu trabalho para ela. Né? Então, assim, eu acho que começa a partir do respeito a quem for te buscar, né? Para te, enfim, para te compartilhar as coisas que são muito importantes para ela, que são de valor para ela mesma. Então, não é fácil você falar de uma dor. Ninguém chega lá, bate no consultório, ou me liga, e ninguém fala, vim aqui, eu tô muito bem, eu ganho muito bem, e tal, né? Vem sempre... Vim aqui pra contar como eu sou feliz. Exato. Né? Então, tem sempre alguns problemas. E a escuta, ela é muito importante, ela é necessária, justamente porque a pessoa consegue também entender que ela tem voz, que a partir daquilo que ela fala, ela se escutando, ela tem condições de se tornar autora da própria história. Isso é muito importante, né? Eu não posso dizer que a escuta é empática, porque eu não posso dizer, né, para o paciente, tudo bem, eu te entendo, eu compreendo, porque senão eu não vou conseguir escutá-lo. Mas tem essa coisa da escuta respeitosa conversa muito, né? A gente chama de atenção flutuante, né? Essa escuta que a gente tem, porque eu falo para as pessoas, mas que às vezes o paciente chega e diz, eu não sei o que dizer. Eu falo, não tem problema, começa por qualquer ponto, desde que ele se torne reticências. Porque você vai dar continuidade para aquilo, você vai falar, você vai puxar algumas coisas, e aí as coisas vão aparecendo, assim, sabe? Então, eu costumo dizer que o meu cantinho ali é meu cantinho de tecer histórias, porque é uma textura, Sim, né? Com certeza. E acho que é isso mesmo, assim. E que bonito e que importante que é dar valor à vida. Né? Porque quando a pessoa consegue entender que, no caso ali do CVV, tem uma pessoa do outro lado que está valorizando a vida dela, que está ligando, né? Ali, como é bonito isso, né? E no caso, quando vai procurar um profissional, se ela poder entender que o profissional já respeita a história dela e que vai poder oferecer os ouvidos para que ela desenvolva recursos para se autonomizar, para se tornar autora da própria história, também que lindo que é, né? Eu sou suspeita para falar, mas que bonito que é isso, né? Sim. Mas mesmo com essa disponibilidade de escuta, né, de um profissional, de instituições que ajudem as pessoas, ou mesmo que, por exemplo, a pessoa tenha um melhor amigo ou alguém dentro de casa que possa ouvir, às vezes quebrar essa barreira de conseguir falar sobre aquele problema ou sobre aquela tristeza é difícil, né? Porque muitas vezes a gente pensa, vou demonstrar fraqueza, vou demonstrar que eu falhei, e acaba, ou tenho vergonha do que aconteceu, e acaba não falando e guardando, né? Então, como que a gente pode, que dica vocês dariam, conselho, para quebrar essa barreira de chegar até o outro e falar, e tentar conversar, olha, eu preciso de ajuda? Como que a gente pode fazer isso? Porque cada vez isso está mais difícil. A gente se guarda mais, né, pela imagem que a gente quer passar, de ser forte, né, de conseguir de dar conta de tudo. Eu? Primeiras damas. Então, tem casos e casos, né? Sempre vou falar isso. Mas quando é um caso de depressão, muitas vezes a pessoa não consegue mesmo buscar ajuda.
E num caso mais comum, assim, às vezes é muito importante que a pessoa vá buscar ela mesma, né, um auxílio profissional, que ela mesma encontre os recursos dela para poder ir ali e tal, e conversar. Mas em caso de depressão muito profunda, muitas vezes a pessoa não consegue nem sair do quarto. Alguém tem que levar. Alguém tem que levar. Né? E às vezes é outra pessoa que tá ali justamente nessa atenção ali com o outro, de perceber que tem algo de errado, enfim. Tem pessoas que têm essa sensibilidade de reconhecer e já buscar. Então, a rede de apoio ela é muito importante. Enfim, para qualquer grupo, isso é muito importante, seja para crianças, adolescentes, idosos. Tem muito disso. Eu já recebi alguns idosos que querem conversar. E claro que durante o tratamento percebem que precisam se tratar. Sim. Mas, enfim, que estavam numa condição que não se sentem mais ouvidos, porque deixa de ser útil, né? Porque deixa de fazer algo para o outro, de representar um determinado lugar que as pessoas reconheciam essa pessoa. Então, eu acho que eu até me perdi do que você perguntou, Como quebrar né? a barreira. Como quebrar a barreira. Isso. Então, acho que quebrar a barreira é o que a gente está fazendo. Né, de dissipar isso, fazer com que isso se torne uma informação útil e válida para as pessoas, para que as pessoas encontrem os veículos de informação que são importantes mesmo e que são válidos, que elas consigam entender que as profissões elas estão aí para de fato apoiar, para que de fato as pessoas consigam se tratar, se cuidar. E eu acho que disseminar isso é importante. Então, informação, comunicação, relacionamento. Acho que isso é uma forma de prevenir essa incubadora social, assim, né, da coisa de quem está depressivo. E, enfim, em outros casos, eu acho que essa coisa da rede de apoio ela é fundamental. Certo. Então, a gente, no site nosso, no cvv.org.br, assim que a gente entra, tem um videozinho lá, que o professor Neuri Botega, da Unicamp, ele é referência, né, no estudo do suicídio, e ele cria um acrônimo para a gente saber o passo a passo como fazer prevenção do suicídio, como lidar com o tema, só para ratificar tudo que a Catherine falou. O acrônimo é ROC, é uma informação que é importante a gente divulgar, Tá. ROC. Repare nos sinais, né, todos aqueles sinais que foram falados aqui, né, a pessoa mudando hábitos, no caso do suicídio, se desfazendo de coisas, começando a, enfim, resolver os seus problemas, trabalho que ela gostava de fazer, deixa de fazer, né, hobbies, enfim, e frases, né, eu não sirvo para nada, eu quero sumir, eu queria desaparecer, são frases que podem indicar que a pessoa está pensando em suicídio. Então, o primeiro ponto para o professor Neuri Botega é repare nos sinais, R de repare nos sinais, e não só nas pessoas à volta, em nós mesmos, a gente começar a reparar que as coisas não estão bem. O segundo ponto é ouça, ouça atentamente. A gente pode, às vezes, né, quando a gente chega no trabalho e a gente pergunta, né, bom dia, tudo bem? E a pessoa fala tudo bem, mas o tudo bem não está tão bem. A gente pode oferecer empatia. Você falou que está tudo bem, eu percebo que parece que não está tudo bem, você quer conversar? Às vezes é muito difícil e às vezes a pessoa não vai se abrir, mas talvez, falando assim, a pessoa é a senha para a pessoa começar a falar sobre os seus problemas. E aí ajuda muito não julgar, não dar conselho no primeiro momento, acolher a dor da pessoa. O que é importante para ela, às vezes não é importante para mim, mas a gente valorizar o que ela traz, abre espaço para que ela fale. Então perguntar para ela, né, eu estou vendo que você não está bem, quer conversar sobre o que está acontecendo? Pode ser a senha para ela desabafar. E C, né, R de repare nos sinais, O de ouça atentamente, e C de conduza a um profissional da área de saúde mental. E às vezes a pessoa precisa ser levada, né, precisa ser acompanhada. O professor fala ali no vídeo, né, que ela sozinha não vai dar conta. Ele até cita a situação de uma pessoa que às vezes para lidar com a dor, bebe muito. E aí ele fala, pessoa, você repara que seu amigo está bebendo demais, está passando da conta, e você conversa com ele, ele fala, não, eu vou procurar ajuda. Ele não vai procurar ajuda, né? Esse é o relato dele, do professor. Então é bom que a gente fale, eu vou com você, eu vou até o médico, eu vou até o psicólogo, eu vou até a farmácia, eu vou junto com você e vou te acompanhar. Porque essa pessoa pode estar em risco, né, de fazer algo contra si. Então repare nos sinais, ouça atentamente, conduza um profissional da área de saúde mental. É o roteiro que pode salvar vidas, né? Não é uma certeza de evitação, mas é uma forma da gente fazer prevenção, né? Até porque é uma ajuda, né? Sim. É uma ajuda que a gente está oferecendo. Não tem como a gente pensar que vamos, né, salvar todo mundo, né? Mas é uma ajuda, oferecer ajuda
sempre é um caminho, né? Sim. Sempre é um caminho. Que mensagem vocês poderiam passar para quem está nos assistindo de apoio, de esperança, tanto para quem pode estar em algum momento, né, difícil na vida, ou para quem conhece alguém próximo ou algum conhecido que esteja nessa situação? Uma mensagem que possa ser assim, tanto de esperança como de guia, né? Um guia assim, ó, você pode fazer isso, né, acontece isso, observe isso. Primeiro momento, eu acho que assim, permitir-se sentir. Certo. A humanidade, ela é composta por sensações, sentimentos, emoções. A gente é feito disso, para além de carne, osso, pele. E problemas acontecem, né? Então, é observar que a cada fase da vida, a cada etapa da vida, vamos ter desafios, vamos ter situações que às vezes nos desconectam de quem fomos num outro momento, e isso leva um tempo de maturação, e você vai se adaptando, vai se desenvolvendo de uma outra maneira, vai se reconhecendo num outro lugar que não era o lugar de antes. Mas isso também faz parte, né? De ser humano, tornar-se cada vez mais autônomo de si mesmo, Sim. se é que eu acho que é um pleonasmo, mas enfim. Uhum. Então, assim, para as pessoas, eu acho que isso é muito importante, assim, a gente, justamente pelo momento que estamos vivendo em sociedade, de ter que estar todo mundo muito bem o tempo todo, mas isso não é uma realidade, né? Isso não é real. As emoções, elas estão aí para a gente poder se considerar humano, para a gente poder se perceber numa condição de vida que todos temos, né? Só que nem todos temos o conhecimento da vida do outro no íntimo. Sim. Então, nisso que a gente está pautando hoje, né, que é de prevenção ao suicídio e também de valorização à vida, que acho que uma coisa vai conversar com a outra mesmo, é assim, olhe para sua vida, para sua trajetória e respeite cada fase, cada momento que você construiu, né, porque a gente faz escolhas o tempo todo. Então, faz uma retomada das escolhas que você fez, respeite-as primeiro. E aí vai conduzindo de maneira respeitosa consigo mesmo. Eu acho que o caminho é respeitar a si, escutar a si mesmo, dar sentido às coisas que você vai escolhendo, porque aí o chão vai ficando mais firme para pisar, sabe? Bem importante você falar sobre se permitir, né? A gente não se permite hoje em dia. Não, tá errado, não posso sentir isso. Não, tá errado, não posso falhar. Não, tá errado, não posso fazer, não posso sentir tanta tristeza. Como tá errado, né? Se você tá sentindo, se permitir passar por aquilo para conseguir superar, não é? Sim. Carlos. Muito bem. Para nós, no CVV, quando a gente olha para os números, né, enfim, os índices que são divulgados todos os anos, a gente gosta de frisar que por trás de cada número, na verdade, tem uma pessoa que sente, que pensa, que age, e toda a vida tem valor para nós. Então, não é um número, é uma pessoa, é uma família, é um contexto onde há sonhos, onde há desejos, e a gente no CVV fica à disposição para valorizar essas vidas. Nos canais de apoio emocional, né, o telefone 188, os demais canais que estão ali no nosso site, no cvv.org.br, e a gente faz questão de frisar essa possibilidade de ajuda voluntária, mas principalmente ajuda profissional. As pessoas quebrar um pouco esse tabu, buscar ajuda é sinal de lucidez, de coragem, de realmente compreensão de que é uma condição como qualquer outra e tem caminhos, né, seja ajuda profissional, seja ajuda voluntária. Nos nossos sites ficam ali informações disponíveis para que as pessoas saibam como lidar com esse assunto e nós ficamos disponíveis 24 horas por dia para acolher todos que precisam conversar, né? Certo. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim desse nosso podcast, falando sobre o Setembro Amarelo. Fica aqui, então, o telefone do CVV 188, os sites cvv.org.br, setembroamarelo.org.br, para quem quiser mais informações, para quem quiser buscar ajuda, e também para quem tiver alguma dúvida, quiser conhecer um pouquinho mais a Ketri, no @para além das palavras, certo, Ketri? Certo. Isso. E deixar aqui a mensagem final, né, que não é fraqueza buscar ajuda, não é, pessoal? Não é fraqueza buscar ajuda, todos somos seres humanos e a gente vive aqui e momentos de felicidade, momentos de tristeza, momentos de várias emoções que a gente precisa lidar e passar. E buscar ajuda, na verdade, é um ato de coragem, né? É muito ao contrário de fraqueza. Sim. É um ato de coragem você se levantar, você buscar auxílio, né? E você tentar ajudar alguém é um ato de solidariedade, né? De humanidade. Então, não passar direto, não achar que não é nada.
né? Então, esperamos que vocês tenham gostado. E, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês Obrigada a você. imensamente por estarem aqui. E a gente se vê mais algumas vezes, né? Espero que a gente se veja mais. E até a próxima, pessoal! Até.